mais um programa do Barró. Não, e hoje, gente, vocês não estão entendendo. Hoje o negócio é muito sério aqui. A coisa tá muito louca. Já que é para comemorar os 10 anos, e se não for para causar, eu já nem saio de casa. E esse convidado também não. Então hoje eu recebo ele aqui, da Silva Apolinário. Olha, quem tá aqui hoje? E não é que ele veio mesmo com essa roupa sensacional. Guilherme, fecha dele de novo, fazendo favor. Olha lá, ó, pra vocês verem. O nível de elegância, o padrão de elegância pra vir aqui no meu programa, hein? Negão, e eu estou comemorando hoje os 10 anos. Esse ano a gente tá comemorando o ano de 2026 todinho. Nós iremos comemorar aqui os 10 anos do programa. Mas ele também está em comemoração de 10 anos. E a gente vai chegar lá. Mas antes de tudo, Ana, da Silva Apolinário. Ele falou que podia chamar de da Silva Apolinário, podia chamar de Apolinário, podia chamar do jeito que quiser. Meu amigo, mas antes da gente chegar até aí nessa roupa e tudo, que colocar ele veio e trouxe o óculos, aquele óculos que eu só vejo nas redes sociais. Coloca ele. É um pouco da minha... Coloca esse óculos. Aí, que sensacional, sensacional. Eu acho que faz um pouco parte desse resgate das masculinidades. Pô, o Dennis Rodman, mano, era o cara que Mano, eu acho você parecido com ele. Olha, ele é teu primo, vai, fala a verdade. Ele é teu primo Mas perdido. eu nunca pegaria a Madonna. Para que eu tô ruim, não posso nem rir. Mas vai ser assim o programa inteiro. É mesmo, você me lembra um pouco ele mesmo, o Dennis Rodman, verdade. E esse foi um cara que, não só pra mim, né, mas eu acho que pra um monte de gente que questiona mesmo que pouquinho esse lance da masculinidade, ele é uma puta de uma referência. Ele já pintava as unhas desde aquele tempo, né, cara? Esse negócio de pintar as unhas, ele já fazia isso naquele tempo. Ele saiu de vestir de noivo, o cara era outras ideias, assim. Ele realmente brincava no nível mais absurdo que ele podia, assim. É verdade. E ter essa relação direta, e principalmente porque tem muito cara de esporte. E é uma coisa legal que, como tem essa relação com o esporte, também tem esse bagulho de ser uma marca de bofe, assim, eu acabo passando por umas paradas mó suave desses acordos da masculinidade, tá ligado? Que nem no dia que você tá com a camiseta do Corinthians, que independente de onde você tá, todo mundo vai levantar. E aí, corintiano, suave? Tipo, independente do que você... Vai Corinthians. Independente da situação. Você pode estar feliz, você pode estar triste. Alguém vai te dar um salve e aí, Corinthians, sabe? E eu sinto que esse óculos também meio que dá uma brincada com esse lance desses códigos da masculinidade. Mano, porque os caras... Papo, os caras acham, assim, absurdamente incrível, assim. Porque, primeiro que é uma coisa que eles não veem tanto e tem esse bagulho muito conectado com o esporte e com essa marca também, né? Que a rapaziada fica meio assim por ser uma marca muito de bofe, assim. Sim, eu achei interessante. Mas o Dennis Rodman foi praticamente uma inspiração tua desde moleque. Você, claro, a gente fazendo essa linha do tempo, então, até chegar... A gente vai chegar lá nos 10 anos dele também. Fazendo essa linha do tempo, então você já era um moleque, já era uma criança, já era um adolescente, que já era alternativo, já era o diferentão. Então, desde esse tempo, você já tinha entendido que foi a arte que te escolheu. Mano, eu com 12 anos, eu costurava minhas calças e fazia skinny. Eu fui stray edge. Com 12 anos? Putz, eu inventei calça skinny na minha quebrada, papo reto. Não, mas eu sempre fui muito dos hiperfoco, assim. E quando eu entrei no hiperfoco do rock, eu tinha 11, 12 anos, assim. Aí eu aprendi a falar inglês. Eu já era fluente em inglês com 12, 13 anos, assim. Que tipo, isso, fluente tal qual eu sou hoje, assim. Mas você era daqueles que aprendeu ouvindo música? Eu vou ser honesto que filme legendado? Eu aprendi assistindo DLC. Porque eu consegui ganhar um daqueles... Sabe aqueles box que vendia nas lojas americanas? Que tava meio que na promoção zona porque não tinha legenda. E aí, tipo, tinha as 3 primeiras temporadas. E eu assisti todos os dramas do Ryan, do começo ao fim. Tudo em inglês? Não, acho que eu devo ter assistido mais de 400 vezes, assim. Sem e aí legenda? eu fui sem legenda, sem nada. E eu tinha o quê? Que isso, cara? 11 anos, 10, 11 anos. O DLC é isso, 2002, né? E... eu consegui, porque era a única coisa que eu podia ver em casa, porque minha avó não deixava. Eu tinha 11 anos, 2002. 12. 12? É. Meu Deus, eu sou mais velho que ele. Tá kid. Ótimo, Não, não, mas... certo. Entendeu? Vivi tanto quanto. já morri tanto que nem lembro quantos anos eu tenho. Já nem lembra mais. Então você já era esse diferentão, já sabia inglês, já sabia tudo. Mas é porque eu sou uma cria de outros 5 homens. Minha mãe teve 6 homens e todos nós crescemos juntos, vivemos juntos durante todo esse... Cada um com o seu jeito. Não tanto, porque os meus outros irmãos acabaram se enveredando até por pensamentos até mais normativos do que o que eu enfrentei, assim. Até mesmo como verdade absoluta, assim, como coisas que eu acreditava, assim. E eu sinto muito que isso se deu
por conta do rock, assim. Porque, mano, minha diva pop era o Marilyn Manson, assim. Tipo, eu nunca fui essa coisa de, eu vou ver Beyoncé, tá ligado? Sim, sim. Porque eu sempre tive essa coisa do não me sentir conectado com o meu ambiente, mas também me sentir hiperconectado com o meu ambiente. E eu sentia Sim. que E o Marilyn o Manson rock era também muito isso. Era um cara também que, tipo, era nessa vibe. Mano, eu tô cagando porque os outros tá dizendo. Exatamente. Tô cagando porque os outros tá falando. Exatamente. E ele fazia o som e as coisas dele não tava nem aí, né, mano? O cara tava cagando pra tudo. E o legal é que eu sempre fui muito desse rolê da passividade, assim. A minha infância foi construída nesse rolê da passividade. E quando eu encontrei essa liberdade poética, teatral da imagem a partir do rock, eu realmente liguei meio que abri mão um pouco do que diz respeito ao que é o homem que me esperavam, né? E comecei a assumir essa nova persona. Tanto é que daí que nasce o nome da minha marca, Sem Freio. Sem freio. Desse rolê. Porque eu saía de casa, tipo, na extremo Zona Norte, e ia, tipo assim, pra São Bernardo, extremo Guarulhos, só pra assistir os caras tocando, assim, sabe? E meio que dessa frequência, cheguei a ser hold de banda de rock. Eu era pessoa, eu sempre fui muito. Quando eu crio um hiperfoco assim, eu quero participar realmente do bagulho. Tanto é que foi por isso que, com a idade, eu acabei me tornando etnógrafo, assim. Porque, para além Desculpa de. a pergunta, o que seria isso? Até te interrompi. O que seria isso? Um etnógrafo. Exatamente. Um etnógrafo. Que eu lembro, eu nunca ouvi essa palavra, achei interessante. Um etnógrafo, ele é uma pessoa que mistura ciências sociais e história. Ah, sim. Ele é uma pessoa que ele vai, para além de recordar o que acontece, ele vai vivenciar os fatos históricos a partir de um recorte social e vai desvelar, ou vai historificar, ou vai trazer estatísticas para isso, que é por isso que hoje tenho uma pós-graduação em estatística, que é para realmente eu ter mais embasamento para que quando eu digo algo, é baseado em algo para além do que eu acredito. É baseado em números, fatos e outras metodologias de levantamento. Porque quando a gente vai para as questões raciais, a gente se esbarra muito com o achismo do outro. Porque muito disso se baseia na relação do social mesmo, assim. Como é o cotidiano, como é o espaço onde essas coisas elas acontecem e como elas deixam de ser ou se tornam traumas, né? Então, a partir do momento que você joga para o mundo e meio que vai cada um abrindo para a sua leitura diferente, tudo fica mais difícil. E o trabalho do etnógrafo é exatamente esse. Como é que eu consigo entender o que é a consistência, sabe? O que realmente faz parte da cultura, o que é uma coisa que está acontecendo que não necessariamente vai se perpetuar, ou onde estão os avanços de outros grupos dentro dessa construção de cultura. E é basicamente isso. Tanto é que hoje eu estou terminando não, estou no primeiro ano de uma faculdade de 2 anos, que é uma licenciatura em filosofia. Que legal. Porque a minha intenção é conseguir escrever livros. Não escrever livros de ficção, não, escrever... quero ser o próximo Florestan Fernandes, assim. Eu quero que as pessoas me referenciem para além do cotidiano, sabe? Mas no bibliográfico. Eu acho que é isso que eu estou perdurando agora nesse 2026, assim. Ser lembrado bibliograficamente. Sim. Cara, que sensacional. Gente, isso aqui tá tendo uma aula, praticamente. Tá dando uma aula, né, Guilherme? Tá uma aula de cultura. Você sabia que era essa palavra, Guilherme? O Guilherme também não sabia, tá vendo? Fez que a gente aprender que mistura a ciência e a história. O maior etnógrafo da contemporaneidade é o Mano Brown. O Mano Brown, ele viveu as coisas, escreveu sobre as coisas, Você conheceu ele música. pessoalmente? Eu conheci ele em duas situações, mas foram momentos muito... Legal, então ele é uma pessoa que faz... É que eu não sei se ele se reconhece como um etnógrafo. É uma pessoa que faz isso. Mas Milton Santos, além de geógrafo, ele pode ser considerado um etnógrafo riquíssimo para a história do Brasil. Não só para a história do Brasil, né? Mas para a história da humanidade. O cara foi foda. E tem muitas outras pessoas que são etnógrafas também e às vezes assumem isso, né? Nego Bispo foi um grandíssimo etnógrafo também, um filósofo genial. Mano, que é isso, são as pessoas traduzindo em pratos mais limpos, são as pessoas que vivem a cultura, criam arquivos e documentos sobre cultura, mas a partir de dentro, não de fora como observador, mas participando.
Cara, que sensacional, viu? Tá respondido aí, hein, Guilherme? Você viu, né? O Guilherme tá aqui na técnica com a gente, aqui no Estúdio Tagarela, que é muito bom. Não é legal que o estúdio tem aqui a paçoca. Sim, pra vocês fui verem. Ó, muito deixa na bem câmera aberta aqui, ó. recebido. Tem a paçoca pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tem o Open. A gente fala que é o Open de paçoca. O Open de paçoca. Meu amigo, que interessante. Mas com tudo isso que você tá falando agora, você sempre envolveu a arte, lógico. A arte nunca saiu de você, desde aquele menino que já costurava as calças. Sim, eu acho que foi até um pouco isso que me fez ter a infância dentro da igreja evangélica, assim. Eu até os 16 você anos também eu vivi passou... dentro... Teve essa fase de igreja Não foi evangélica. fase, porque minha família toda, ela tem o berço entendi. pentecostal. Entendi. Então foi meio que uma imposição cultural, assim, quase. Entendi. E pra mim foi muito bom, porque lá eu era líder de jovens, lá eu aprendi a tocar bateria, lá eu fazia as músicas, sabe assim? Eu tive um acesso muito Gente, mais... se você não contasse, eu nunca ia imaginar isso. Sim. Tipo, eu fui você... diácono, eu dava a palavra pra fazer a arrecadação de dízimo. Mano, você... Efésios 6:10, mil vezes. Não pode ser verdade. It's true. Que Eu era isso? líder de jovens, eu acho que tem duas músicas minhas gospel, né? Porque o gospel não precisa de plural. Mas tem duas músicas minhas que foram escritas nessa época, eu acho que eu tinha 14, 15 anos. Mano. De contexto pentecostal. Que interessante isso. Não, você vai fazer... Agora você alugou mesmo, como o pessoal fala, o triplex, né? O triplex na cabeça. Assim que eu saio Nunca que imaginei da isso. igreja Mas por evangélica... lado foi uma escola pra você também, tudo isso, vai. Não, pra mim foi De a você melhor testar coisa. as coisas, eu de fui você começar a também beber, aprender. eu fui começar a beber, eu tinha 18 anos, 19 anos. Começar a beber, Ah, sabe foi assim? semana passada, né? Não faz muito tempo. Não digo Eu tem tô tanto por zoando. isso, porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem 13, 14 anos e sabe o que é estar bêbado, sabe? Eu fui descobrir o que era dor de cabeça de beber, eu tinha quase 20 anos. Eu fui Entendi. Posso falar? Eu fui fumar maconha, eu tinha, tem eu problema, tava na cara, fica à faculdade, eu vontade. tinha 21 anos. Quero lembrar você que é o programa do Barrota. Aqui a gente não tem padrão, não tem frescura. Pode ficar à vontade. Se E- sair marca aqui de alguma coisa sem querer, não tem problema. Eu tinha 21 anos quando eu fui conhecer a primeira droga, assim, tipo, eu passei a minha infância toda sendo evangélico, depois eu virei straight, que o straight é meio que uma vertente do punk, em que eu não comia carne, eu era crudívoro, eu comia só batata, tomate e frutas, assim. Eu passei um ano quase, tipo, eu pesava 48 quilos com 1,90 m, assim, e indo pra Mano. cima e pra baixo, assim, por isso do sem freio, porque eu era magrelo, alto, e eu tava em todo Qual é o lugar melhor fazendo... nome que você podia ter inventado pra isso, cara? Não, e nem fui eu que Foi o inventei, melhor fui nome. apadrinhado com o nome, Mano, que sensacional. Sim. Mas agora eu tô achando interessante essa parte do evangélico. Peraí. Mas aí então depois você meio que, como algumas pessoas que dizem, tipo, o cara, sei lá, se revoltou. Ou não, você falou, olha, eu acho que aqui não é pra mim. Eu penso de uma forma diferente, então eu vou sair da igreja. O que aconteceu foi isso? foi... Porque a sua família também, pô, como você falou, já ia. Não Sim. deve ter achado isso legal de você, sei lá, talvez ter saído. Não sei. que foi tranquilo em partes, porque eu acabei saindo Ou um ficou pouco... chateado com a igreja, não sei. Não, eu tenho uma relação muito direta com Deus, sabe? Eu sei que o espaço da igreja é um espaço cheio de pessoas que erram, como qualquer outro espaço religioso. O meu acesso com o sobrenatural é feito diretamente eu e ele, sabe? Ou eu Entendi. e eles, eu e As ele. suas experiências também. São talvez, pautadas, com Deus, entendi. sempre foram pautadas muito no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu acredito, assim. Então, a igreja, eu às vezes, eu até sendo bem honesto, eu não tenho memória de um dia que o pastor deu uma palavra contra gays, assim. Eu não tenho essa memória. Porque eu não sei se eu Entendi. descolei ela ou se ela nunca me aproximou. Não Entendi. tenho essa memória, porque na igreja, naquela época, era realmente um trabalho social mesmo, assim. A gente ensinava pessoas a ler, a escrever, a gente tinha essa coisa do Mobral. Sim. Tipo, a gente fez a minha avó aprendeu a escrever dentro da igreja, sabe assim? Do tipo, Interessante isso. porque ela morria de vergonha. Acho Entendi, que... você está dizendo mais a questão de projetos sociais Porque interessantes, é isso, né? a igreja e que talvez até evangélica- hoje está até faltando mais ter esse tipo de coisa. não Eu, pelo menos, existe vi mais uma isso. igreja que está ensinando alguém a ler e Imagina, escrever. meu mano. Imagina, meu mano. A gente juntava 4, 5 barbeiros e cortava o cabelo de todo mundo da quebrada. Sim, tipo, isso sim. que 2003, 2004. Eu vejo tipo, hoje ainda algumas igrejas fazendo isso, que eles chamam Dia de Ação Social.
especial. Chama o cabeleireiro, advogado, não sei quem. E tudo de graça pra comunidade, pra todo mundo ir lá, tirar Não, mas lá a suas gente dúvidas e tinha tal. Mobral todo domingo. Começava às 8, terminava meio-dia. Aí meio-dia tinha, Mano, que interessante. tinha o culto, que acabava às 2 da tarde com a Santa Ceia. E todo mundo ia pra casa, tipo assim, abençoado. Assim. A gente passava a manhã toda. Né? Era, tipo, realmente... Era Que muito boa a igreja, interessante. porque... Pra mim, eu conseguia não só construir o meu cotidiano, mas eu também conseguia criar uma rotina criativa. Porque era isso, do nada tinha um teatro, do nada tinha uma música nova pra ensaiar, do nada tinha outras 15, 20 bichas pra cantar e pra fazer gestos, sabe assim? Era muito envolvente no que diz Entendi. respeito à sociabilização, sabe? Entendi. Ó, se vai fazer, se tiver, ô Guilherme, saindo o som da bexiga se mexendo, não tem problema não. Aqui a gente Tá não tem. muito? Tá saindo não, né? Só um pouquinho, não tem problema. Não, que eu pensei agora do nada aqui. Mas tô não me tem mexendo problema. muito. Você veio ótimo, a sua roupa tá ótima. E eu tô achando sensacional. E o da Silva Apolinário, fala Apolinário. Cara, eu tô achando isso muito interessante. Muito, muito interessante. Sabe o que eu percebi? As pessoas falam muito da Igreja Universal. E fala. Eu acho que cada um vai prestar conta de si. Se os caras lá estão fazendo alguma coisa de errado, o problema é deles. Mas eles fazem um trabalho social de quinta-feira que eu não vejo ninguém fazer. Sim. E não tem voluntários, às vezes, Sim. para ajudar. Né? Eu vejo o pastor Luciano Scala, que é um pastor da igreja chamado Vale de Bênção, toda sexta-feira, mano, ele distribui muita comida, muita quentinha pro pessoal no centro, ali na Cracolândia. Ele faz um trabalho incrível e às vezes não tem gente para ajudar. Aí eu fico pensando, se a gente às vezes parar ou para atacar ou para falar alguma coisa, vai lá ajudar um dia. Não precisa ser cristão, sei lá, para poder você ajudar. Não, mano, só passa lá uma vez. Pô, tá precisando que serve um suco aí? Que faça alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que falta também mais esse lado da empatia e deixar de lado a questão da religião, né? Sim, e não só por isso, porque se a gente transpor isso, né, do tipo, vamos desvelar o que eles acreditam quanto religião e vamos se aproximar nessa coisa de fazer o bem, quem é que tem ONG? Tipo, ok, o Neymar é um bosta, mas ele tá dando por mês aí 1.500, 2.000 cestas básicas para as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Cadê a ONG da Pablo? Cadê a ONG da Glória? Cadê a ONG da Anitta? Sabe? Que ok, sim. o que ele acaba desenrolando no pessoal é ele com a justiça, ou ele com a Receita Federal, ou ele com Deus, Que ou ele nessa com o que hora ele não vai levar em acredita. consideração o pessoal. Não, mano, vamos levar em consideração o que o cara tá fazendo pelo próximo. Exatamente. Entendeu? Que no final é isso. Quando a gente desvela o que é iconográfico, né, o que só representa, ou o que aparenta, ou o que a gente subjetifica, né, a partir da nossa memória cognitiva, se a gente desvela isso, são só as intenções, tá ligado? E é isso. Quais são as pessoas que estão tendo pelo menos as mínimas intenções, tá ligado? Isso aí, vou abrir uma quinta-feira e vou distribuir comida. Ou eu vou separar o meu lixo. Campanha do agasalho, que eu leva vou também pegar agora, as roupas que estão né, na paradas época de aqui, frio. eu sei o nome da moradora de rua que fica na frente do mercado. Vou comprar 1 litro de leite pra ela, sabe? Porque no bairro sempre tem um morador de rua que todo mundo conhece, né? Sempre. Sabe o nome, que sempre o povo ajuda, né? Só que é aí que é o lance da humanização, né? Do tipo, como é que você participa, né? Com essas pessoas. Porque, a exemplo, eu sempre fico pensando nisso, do tipo... sempre não, né? Porque esse fato é recente, né? Aconteceu no ano passado, mas é recente. Do senhor que ateou fogo no próprio corpo. Sim. Sempre que Muito triste isso. É que eu não acho só triste. Eu acho um sintoma social, assim. Sim. Imagina você, com 70 anos, né? Ele tinha 72 anos, achar que nada mais faz sentido e que você precisa mostrar para todo mundo que nada mais faz sentido e que a única resposta que você teve foi atear fogo ao seu próprio corpo. Imagina quantas camadas, quantas coisas esse cara não suplantou ou quantas tentativas de sair daquela situação que ele tentou e nunca conseguiu, que a única alternativa que ele achou plausível era atear fogo no próprio corpo. Tipo... E ainda no local público, né? Não, o atear fogo, mesmo se tivesse sido na rua, seria perceptível, sabe? Ele não queria só morrer. Ele queria mostrar a dor dele. Ele queria marcar a dor dele. Ele queria realmente historificar a dor dele. Porque não tem como você dizer que isso vai ser esquecido. Um cara dentro do metrô ateou um fogo no próprio corpo. Tipo,
os limites da surrealidade são tão próximos com a realidade que já é difícil de entender quais são os próximos passos. Há exemplo do senhor também que aconteceu, dele destruir uma adega de vinhos, assim, só porque ele é ex-alcoólatra ou tinha um background assim, sabe? E ele se sentir, com 56 anos, ele se sentir puto ao ponto... Isso também foi sinistro, né? De destruir o pão de açúcar inteiro. Sabe assim? Do tipo, olha como a linha do limite... principalmente para as pessoas mais velhas, ela já está ficando cada vez mais de combate. Porque todo mundo que fala é a juventude que eu acho que vai destruir a estrutura como é, mas eu acredito que não. Eu acho que daqui para frente a segunda e terceira idade vão batalhar pela estrutura mais fácil. Porque para esse cara de 50 e esse cara de 70... se sentirem no limite, foram muitos anos. Muitos acontecimentos. E se a gente não se organizar agora, no Balzacianos, quando a gente estiver na idade dos caras, 50, a gente vai estar fazendo o quê? O risco de fazer a mesma coisa. Entende? Exato. Só que aí que tá. Imagina todo mundo destruindo supermercado. É verdade. Como vai ser essa revolução? Que Verdade. seria maravilhosa, na real. Não reclamaria. Eu acho que... Tem algum supermercado que você acha que merecia isso? Tacar fogo no Carrefour. Pra sempre. Eu acho que... o que me deixa mais indignado é o fato de que os caras não devolveram nada. Sabe assim? Não estão aí pagando... criar uma ONG que estão gastando aí 1 milhão no mínimo por ano pra ajudar pessoas negras. Não estão fazendo nada, sabe assim? Os caras mataram 4 pessoas e é isso. A gente continua indo lá e comprando no Carrefour. Sim, você falou uma coisa agora, eu estava pesquisando aqui, gente, pra eu lembrar o nome dele. Flávio Migliaccio, lembra dele? Que é um ator, fez inúmeras novelas. Esse senhor aqui, ó. Ele também se matou um tempo atrás, lembra? Ah, sim! Ele também deixou uma carta, falou que não estava aguentando mais a vida, não aguentando mais nada. E era um senhor, já faz um tempo, e ele se matou. Cara, não, e mas foi muito triste. O suicídio, ele já se tornou uma epidemia, né? Sim. Imaginar que em 2010... Qualquer pessoa tá sujeito a isso. Eu posso estar aqui com você hoje bem, daqui a pouco, mano, o Barros se matou. E esse que é o ponto que a gente não conversa. Porque não é só o limite das redes sociais, tipo, a pessoa aparenta que tá bem nas redes sociais, etc. E do nada acontece. Não, às vezes são pessoas que somem, às vezes são pessoas que mudam o processo de higiene, às vezes são pessoas que começam a viver outra coisa. E também tem outros N fatores, assim, né? Tipo, hoje em dia a gente também não pode brincar e dizer que a nossa geração, digo isso, geração Z, millennials, tipo, essa faixa dos 30 e pouco, 40 e pouco, essa rapaziada, ela tá realmente naquela linha tênue entre estar quase sendo improdutivo com o uso excessivo de drogas recreativas e o tá perdido na vida, assim, tá ligado? Porque a gente tá deixando de construir o cerne do futuro, sabe? Tipo, as relações, elas são muito mais líquidas. Bauman falava isso há 15, 20 anos atrás. Tipo, que a gente não ia ter mais a necessidade de criar unidades, assim, sabe? Que quando acontece a primeira coisa ruim na qual você acha que ia ser o começo de algo, acaba se tornando o fim, sabe? Então, essa síndrome, né? Da liquidez, não só das relações, mas até mesmo das crenças, assim. Hoje, a exemplo, eu nem sei se o que eu vou falar aqui vai ser transfóbico, mas 80% dos meus amigos, eu digo assim, amigos que eram meus amigos durante 2012, 2010, hoje, alguns eu nem reconheço, porque a adequação com a própria identidade foi tão grande que são pessoas que eu não reconheço. Tipo assim, que a imagem que eu tinha é de algo que já faleceu, sim, que eu também nem sei te dizer se o que eu conhecia da pessoa ainda é a mesma coisa, porque tanta coisa mudou na vida da pessoa que é impossível de você criar as mesmas dinâmicas, sabe? Que é daí que vem a intencionalidade da liquidez, sabe? O quanto a gente constrói, quanto tempo a gente doa e como isso se dá no cotidiano. E
como é que a gente consegue trazer isso de volta, sabe? Como é que a gente consegue puxar essas coisas de volta? E não só para o que tange a estética, mas o que tange o lance do... ainda lembrar a cor favorita, ou saber das coisas que gosta ou não gosta, sabe? Mas tudo é tão líquido, tudo muda tão rápido, que não dá para você se apegar também só nessas coisas, sabe? Tem que realmente decifrar tudo o tempo todo. E eu acho que a gente ainda não tá... Talvez essa geração mais nova já entenda como é criptografia das emoções. Mas a nossa geração não sabe o que é criptografia das emoções. Sim. E quando você chega no fundo do poço, né? Mesmo que esse fundo do poço não seja uma coisa frequente. Às vezes acaba sendo a primeira vez que você conhece o fundo do poço. E você não tem ideia de que aquilo é só uma criptografia, que você pode reescrever essa criptografia e sair dali. Só que é difícil, não é fácil, é curável. Se você está triste em casa, procure ajuda Sim. Psiquiátrica, Sim, terapêutica, tem muito aquela coisa, e procure né, ajuda espiritual. O Não povo tem estou muito aquela falando que coisa é de sobre achar isso, assim, mas eu tô ajuda. louco, eu não tô louco, pra que eu vou, né? Tô louco, pra que eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo? De médico e louco, isso minha avó falava, a long time ago. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu prefiro ser o louco do que ser o médico, porque o médico tem que estar sempre certo. O louco não. Isso é verdade. Quando o louco tá certo, é muito mais surpreendente. Porque a ideia, o louco é o louco. O que vier do louco é aceitável, porque ele é louco. Então, é por isso que eu realmente faço isso. Por isso que eu saio na rua de bexiga. Por isso que eu tento quebrar com essa noção prática do que é a masculinidade. Por isso que eu realmente, eu tô de camiseta do Corinthians, de calça do Corinthians, de uniforme do Corinthians, porque eu quero realmente que as pessoas elas entendam que a construção coerciva do que é o certo e errado, o que é bonito e feio, o que é masculino e feminino, é tudo construído. A realidade é tão somente uma construção social. A realidade não passa do que a gente consegue recortar do que acontece. O que, às vezes, a gente vai recortar uma coisa ruim, às vezes a gente vai recortar uma coisa boa, mas é uma escolha nossa esses recortes. Então, por que não ser o louco? Porque se eu sou o louco na história de alguém, eu sou o são na minha realidade, sabe? Ou se eu sou o vilão na história de alguém, eu sou o mocinho na minha realidade. Então, o que vai daqui para fora é a teoria das cordas. É impraticável, sabe? Cara, que sensacional. Eu duvido que vocês encontrem o podcast mais aleatório do que esse. Que aqui você vê, a gente não tem padrão, a gente vai conversando e fala disso, fala daquilo e mistura tudo. Desculpa. E eu sei que mesmo assim você tá entendendo. Não, eu tô achando isso o máximo. Porque eu não gosto que fique um padrão. Todo mundo fala, você colocou uma pauta? Você colocou uma pauta? Você faz uma coisa? Eu falei, não é nada combinado. Eu não falei nada com ele, a gente não combinou nada. E foi tudo muito certo. E eu acho o máximo, porque quando pega um convidado, fica assim, foi... Muito legal. Eu sou... Sim. Não, foi bom. Isso aí foi legal. Esse Entendeu? é o meu maior defeito, eu acho que é a minha melhor qualidade. Assim. Eu sou muito prolixo. Eu gosto de... Eu sinto que eu falei e vou falar outra coisa quando eu sinto que a pessoa entendeu, sabe? Você vê na expressão Entendi. que deu certo, aí eu começo a falar de outra coisa. Senão eu vou ostensivamente tentar explicar aquilo que eu tô falando. Cara, eu achei isso o máximo. A gente até entrou no meio da conversa toda aqui uma questão de sexualidade, essa parada toda. Até você dizendo isso. Você também, nesse percurso todo da tua vida, ainda a gente falando dessa linha do tempo, você também descobriu isso, essa coisa da sexualidade? Como você falou do Dennis Rodman e tal. Mas, assim, a masculinidade e a sexualidade andam junto? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como que é essa questão pra você, Uma coisa a questão da não sexualidade? tem nada a ver com a outra. É que uma coisa que a gente precisa desvelar é o que existe é macho, fêmea. Homem e mulher é uma construção social. Ponto. Tudo que a gente... Mais uma aula, viu, gente? Fica vendo aí, vai vir mais uma aula, vai lá. Tudo que a gente constrói sobre o que é masculino, o que é feminino, é uma consciência. É uma consciência pública, sabe? Mas que não desvela o que é certo ou o que é errado, assim. E eu tenho muito essa coisa do... O meu masculino, ele tenta não necessariamente ser feminino. Ele tenta não ser rústico, bruto, duro. Não. Ele tenta ser mais etéreo, mais calmo. Mas eu realmente sou uma pessoa que performo a minha masculinidade. Que eu tento... Não que eu seja cisgênero, porque... Desculpa. Onde você viu um negão de 1,90 m com um vestido de bexiga, sabe? Porque a cisgeneridade está nisso, assim, sabe? Você passar no meio da rua e ninguém te perceber. Só que eu não quero isso.
Eu quero que leiam os códigos de masculinidade. Eu quero que leiam, isso aqui é coisa de bofe, isso aqui é coisa de bofe, isso aqui é coisa de bofe. Mas, mano, esse cara é bofe ou não é? Que porra é essa, sabe assim? Da mesma forma com que o mano vai lá de barba, cabelo comprido e passa um batom, sabe? Só que eu tô muito mais nesse lugar do espectro do que são os códigos sociais do masculino e como é que eu disrupto isso, assim, da melhor forma possível. Porque muita gente também tem aquela coisa do estereótipo, como você está dizendo, né? Até desculpa te interromper. As pessoas têm mais coisa do estereótipo, né? Que tem que falar, duvido. Esse negão aí é gay, mas esse negão, não sei o quê. Gente, mas qual o problema? Mas esse que é o ponto. Isso aí é a vida dele, é uma coisa dele. Não necessariamente ele tenha que colocar uma roupa afeminada ou ele ser afeminado para mostrar que ele é gay. Exatamente. Entendeu? Como tem um monte de cara casado que finge que é casado. Sim. Com a mulher, mas gosta. Exatamente. Não só um, mas todos. Assim, nem sempre o homem casado, mas sempre o homem casado. Entendeu? Tem policiais Sim. também que estão ali fardados, que no final são esses jogos da masculinidade mesmo. E gostam de uma outra coisa. Mas eu entendi o que você está dizendo. Não essa coisa do estereótipo. O cara, ele sendo, né, a questão da sexualidade dele, seja gay, seja trans, seja o que for, ele não tem a necessidade de ter um padrão. Sim, é meio que isso também. Exatamente, que é por isso que eu sinto que eu esbarro na não binariedade. Que eu não me sinto um homem cisgênero e também não me sinto uma pessoa que transgride as consciências de gênero. Eu me vejo no não binário porque eu realmente acho que o que eu tô fazendo ninguém fez antes. E se fez, send me pictures, I want to learn. Tipo, me mandei fotos porque eu quero aprender. Porque eu sinto que hoje a minha performance de masculinidade, ela não reproduz o que a gente já conhece quanto masculinidade. Eu tô tentando criar outras camadas para isso. Logo, eu já... Mas isso você já entendia desde sempre. Isso você já entendia na sua vida desde sempre. Eu sempre soube que eu nunca fui masculino. Imaginar com 8, 9 anos já era viado, entende? Que numa casa com outros 5 homens masculinos e heteronormativos, qualquer disrupção já era viadagem. Então, eu sempre fui viado. Tipo, eu nunca me percebi sem ser viado. Porque minha casa já me mostrou que eu era viado desde a minha conscientização de humanidade, assim. Eu, com 6, 7 anos, eu ouvia ostensivamente que eu era viado e que eu tinha que tomar jeito de homem ou que eu tinha que ter mais postura. Entendi. As pessoas já enxergavam alguma coisa. E apontavam. E já apontavam. Não só já enxergavam, falava. apontavam também, sim. E ainda tinha isso. Ei, moleque, para com isso. Ixi, tipo essas coisas que os pais fazem, eu já apanhei né? de gravata, só pra você ter uma ideia. De tipo, vou fazer você virar homem de qualquer jeito, de apanhar de gravata. Mas essa era a cultura Achando que apanhando ia mudar também alguma coisa. Era a cultura. Você viu aquela coisa que fala assim, cara, vou colocar meu filho no exército. Aí chega lá, o cara sai dando pro exército Mamando todo mundo. Ou sai comendo todo mundo no exército, tá ligado? Aí fala assim, não, meu filho tá no exército. Não. Imagina, agora ele tá lá, né? O ambiente não muda. E por isso que eu acho que... O YouTube vai tirar esse vídeo do ar, meu Deus. Acho que não. Todo mundo mama civil. Entendi. Não, mas... Eu passei a minha infância toda nessa brisa de tipo assim, mano, todo mundo falou que eu era viado, então eu sempre soube que eu era viado. Então, no momento em que eu comecei a criar as disrupções com o meu vestimento, com a minha vestimenta, eu comecei a criar as disrupções com todas as outras coisas. Eu sempre fui muito masculino, porque a minha família me culturizou dessa forma, sabe? Tanto é que quando eu tive problemas com algumas personalidades da comunidade LGBT, o que me acometia muito era as pessoas falando, mas esse cara aí nem é viado, eu tinha que agradecer que tá trabalhando com as drag. Tipo assim, gente, eu sou bicha desde 1900, assim, eu sou bicha desde sempre, sabe? E é esse o lugar que cria esse incômodo e que eu me sinto mais confortável com o não binário, porque o não binário ainda é um lugar espectral, sabe? Entendi. Porque eu não sou muito viado pra ser bicha, eu não sou muito macho pra ser hétero, porque... Enfim, eu prefiro chupar rola do que fazer qualquer outra coisa. E eu não tenho a liberdade poética nem de me sentir dentro de uma coisa e dentro de outra. Então, a partir do momento que eu me adequo ao espectro, eu vou brincando muito mais, assim, porque é meio isso, sabe assim? Tipo, eu prefiro que as pessoas me leiam como o louco que posta 2 selfies, milita um pouco e uma nude, do que o cara que tá vendendo tigrinho ou tá mentindo sobre alguma outra coisa, sabe? Sim. E eu acho que tem muito disso hoje, que a questão do preconceito é de achar também que tudo é putaria, né? Exatamente. E não tem nada a ver, as pessoas trabalham, vivem como qualquer outra pessoa, Que nem, fala assim, hoje eu vi um cara falando assim, mas... Agora tá tendo cota de tanta coisa que eu vou ter que contratar também viado.
E aí o outro falou assim, mas eu vou te falar, na minha empresa eu contratei, são os melhores que eu tenho. O cara assim, chega no horário, pode vir da zona da bagunça, do que for, mas trabalha mais do que os outros. E ele falou assim, eu tô olhando pelo profissional, não pela pessoa. Pô, o cara ficou muito sem graça. Cara, o cara ficou muito sem graça. E eu falei, não vou me envolver no assunto, mas deu vontade de bater pau. Falar, vai, chupa, cara. Parece chupa. Mas eu achei isso interessante, né? A questão de também tendo mais espaço. A gente está vendo hoje muitos trans que também estão trabalhando bastante, mostrando sua arte. A questão também do empreendedorismo. Quem tá já apanhou e quem já apanhou, quem já passou fome, vão ser as pessoas Sim, que vão mais se assim dedicar. como a Nani People também, que é uma pessoa que já faz isso há muito tempo. Rogéria, que fez isso também. Mano, há muito tempo. Aqui não existia internet, não existia nada. Tudo era mato. Sim. Você entendeu? Hoje, a geração de agora tá tendo essa sorte do que tem hoje. Mas, assim, e que lá também era não é muito tão diferente. sorte. Que também não é tão sorte. Claro, porque Sabe ainda por assim quê? tá matando muita gente. Tem Não muita coisa só por acontecendo. isso. Imaginar que a Nani People, usando a como exemplo, até ela conseguir se sentir confortável com o personagem Nani People, que hoje também é a persona que ela se adequa, mas durante o grande período foi um personagem teatral, né? Até ela conseguir construir esse personagem, ela se maquiou, se sentiu feia, foi ficando bonita, foi aperfeiçoando. Hoje, a internet, ela quebra um pouco dessa coisa da consistência, sabe? Sim. Porque é isso. A pessoa começou a fazer ontem, viralizou, parece que ela é a pessoa que tá fazendo aquilo há 50 anos, sabe? E quando não. Quando essa coisa da ferramentalização das coisas se perde no game do... eu não preciso aprimorar, sabe? Faço aqui e meio que já era, assim, sabe? Só que... sei lá. Eu acho que uma das coisas mais legais e importantes de estar brisando nesse lance da contemporaneidade, nem só com o lance de gênero, mas com todas as coisas, é, tipo, o acesso mais suave à importação. Brincadeira. Nossa, como era difícil importar coisa antigamente. Não deixa de ser uma verdade. Nossa, era impossível, meu Deus. Isso é verdade, isso é verdade. Cara, eu tô achando sensacional. Esse papo tá muito aleatório. E tá muito legal. E não foi grandes revelações, porque quem for no teu Instagram, você vai ver tudo. Como você vai ver tudo que você tá postando também vem aleatório, né? Você não vem aleatório. Gente, tô aqui com o Érico da Silva Apolinário. Eu falei dos 10 anos do Sem Freio. E agora pronto, a gente promete não ser aleatório. Vamos focar nessa parte agora. Durante esses 10 anos, você fez o quê? Como que foi essa questão da marca? Como você construiu tudo? Agora eu quero ouvir você falar bastante durante esses 10 anos. Vai lá. Esses 10 anos, eu comecei a Sem Freio em 2016. Eu tinha acabado de sair de um período trabalhando no varejo, assim, eu trabalhei quase 5 anos direto no varejo. E eu falei assim, quer saber? Cansei. Eu já era analista, eu cuidava de 40 lojas na época. E aí eu falei assim, mano, não dá mais, eu tô pra morrer, eu tinha 19, 20 anos. Aí eu fui e falei assim, não, eu quero fazer uma coisa só pra mim. Aí eu comecei a ser DJ, já com a alcunha de Sem Freio. E aí eu tive a ideia de fazer uma coleção. Aí eu criei meio que uma mini coleção de algumas peças básicas, que na época nem chamava Sem Freio essa coleção, essa marca, né? Chamava True, que True é amizade, carinho em africanê. E aí eu fiz 3 peças, fiz um mini editorial com os amigos e, tipo assim, na primeira semana eu vendi quase 200 camisetas, assim. Aí deu muito certo e eu peguei o dinheiro dessa primeira venda e criei a minha primeira coleção. Que essa primeira coleção, desse primeiro lançamento para esse segundo, foram tipo 2, 3 meses. Aí eu lancei na Cartel, em 2016, dia 16 de abril de 2016. Foi quando eu lancei a marca para o mundo, assim. Que daí eu fiz essa primeira coleção e que foi aonde eu comecei a pavimentar o que seria Sem Freio, né? Porque a Cartel 011 é uma loja, né? Um hub criativo hoje já, né? Eu acho que tem até uma galeria de arte, salvo engano, que naquela época eles eram o lugar mais importante, né? Para o streetwear ou para marcas de moda, assim. Era o único lugar que você conseguia comprar colaborações de grandes marcas, assim. Tipo, era o lugar mais importante para o mercado de moda que eu atendia naquele momento, assim, que era o streetwear. E lá eu consegui fazer uma festa que foi maravilhosa, assim. Tipo,
putz, todas as pessoas pretas que trabalhavam com moda em São Paulo estavam no dia do lançamento, assim. Legal. A gente fechou a Morato Coelho, assim, tipo, foi uma festa que, tipo, teve que ir até ir polícia, assim, foi maravilhoso. E desse dia em diante, eu meio que coloquei na minha cabeça de que eu ia ser o estilista preto que ia começar a colocar a identidade preta dentro da consciência social do mercado de moda, assim. E daí, depois disso, 2 meses depois, eu faço meu primeiro desfile na Casa de Criadores, que é considerado o primeiro desfile na história do Brasil. Já cobri algumas vezes o caso de criadores, já cobri. É considerado o primeiro desfile na história do Brasil onde 100% dos modelos eram negros. Nunca tinha acontecido até 2016. Eu fui a primeira pessoa na história do Brasil a fazer um desfile só com pessoas pretas. Um desfile e isso em semanas de moda oficiais e não oficiais. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Eu comecei isso em 2016. Sem eu, não ia existir mercado de moda negro. Com certeza não existiria. E aí eu fui e fiz esse primeiro desfile. Deixar bem registrado isso, né? Não, deixar muito registrado. E eu vou isso. contar aí que vocês vão ver que sem eu não ia ter nada disso, não. E eu faço esse primeiro desfile, crio esse primeiro lugar. Logo na sequência, eu tenho o meu segundo desfile, que a Pablo canta, né? E nesse segundo desfile, eu vou para Minas Gerais para construir toda a coleção. E eu vou para lá com R$900. Fico lá uns 2 meses, ajudo a revitalização de um centro cultural que tem lá, né? A gente consegue umas máquinas de costura, faz o esquema de limpeza, a gente pinta, a gente deixa o babado tudo lá. Tanto é que, Marília, um beijo, te amo muito, você me ajudou demais. E a nossa produção trouxe ela aqui hoje pra fazer a surpresa. Pode entrar. Nossa, eu sei tudo. Faz anos que eu não vejo. Ela tá trabalhando no Senai. Hoje. Pode entrar, a produção trouxe ela. Ela tá trabalhando aqui no Senai, dando aula. A Marília Tavares, ela é uma professora excelente de modelagem. Ela é uma gênia, super incrível, super criativa, uma negrona nota 1000 de Minas Gerais. Nota 1000. Mas se tivesse feito essa surpresa, você ia ficar em choque. Eu ia adorar. Eu não ia entender nada. E aí, quando eu fui pra Uberlândia, que foi em Uberlândia que eu estive em Minas, eu fui lá e meio que fui pegando lixo na rua e acabei criando a coleção. Ganhei uns tecidos da Vicunha e acabei criando a coleção. E essa coleção acabou se tornando o vídeo de moda, o desfile de moda mais visto no Brasil durante, sei lá, acho que uns 6 anos, 7 anos seguidos. Nossa. Eu acho que hoje ele tem, no oficial da Casa de Criadores, tem 300 mil views e tinha no meu perfil que chegou a ter 880 mil visualizações. Tipo, em todos os vídeos chegam a quase mais de 1 milhão. E com esse projeto, eu consegui fazer São Paulo Fashion Week. Que no São Paulo Fashion Week, eu cheguei na Natura, troquei ideia com a Natura e falei assim, então, eu tenho uma ideia de um desfile. E eu quero fazer assim, assim, assim. Vocês querem pagar para eu fazer? Aí eles, beleza, vamos lá. Aí eles foram, pagaram tudo. Eu passei uma semana inteira com mais outras 22 pessoas diferentes, de vários lugares do Brasil, construindo uma coleção. Tipo, a gente conversava, trocava ideia, e as roupas eram criadas a partir desses hackathons, assim, a partir dessas conscientizações, a partir dessas conversas, assim. E que foi um desfile que a gente conseguiu colocar assistindo ao vivo lá na Bienal, quase 3 mil pessoas. É um dos maiores contingentes de desfile que a São Paulo Fashion Week já teve, assim. Porque eu sempre fui muito dessa, eu sou megalomaníaco, assim. Tinha uns 4, 5 caras tocando bateria, tinha umas 15 pessoas cantando, eu gritando lá no meio. Foi, tipo, uma coisa bem catártica, assim. Por isso que eu falei, se não fosse pra você causar assim, já não sai de casa. Nem saio de casa. Porque todos os meus desfiles tinham essa coisa muito conectada com a música. Tanto é que outra coisa que eu que trouxe, ninguém fazia desfile Victoria's Secret, não, eu que inventei, tá bom? Vocês estão me copiando desde 2016. E quando eu entrei nesse game do tipo assim, eu vou ser a consciência racial no Brasil de moda, eu realmente fui pra cima mesmo. Durante esse gap desse meu segundo desfile e o São Paulo Fashion Week, eu tive uma ranhura com uma revista de moda. Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Pronto, fica à vontade. Eu tive um problema com a revista Elle, que eles fizeram um editorial de moda em homenagem a um fotógrafo negro, o Kerry James, e me chamaram para ajudar a fazer o casting dos modelos, né? Porque eles não estavam alcançando os modelos retintos, eles só tinham ali perto os mesmos modelos negros, eles queriam uma ajuda. Eu fui, ajudei, mandei um monte de amigos meus africanos, enfim, fizeram o editorial.
Só que nesse editorial, eles acabaram usando uma marca que, durante a semana de moda, a estilista fez uma viagem para a África e criou a mulher africana dela. E aí era um monte de mulher branca vestindo estampa africana e turbante. E ela pegou eles pegaram essa coleção e colocaram numa página dupla dentro desse editorial em homenagem ao fotógrafo. Aí eu fui dar uma aula de racialidade e falar que aquilo ali era puro racismo intelectual, que o que elas estavam fazendo era até desleal, né, com o fotógrafo que elas estavam homenageando. E aí rolou um backlash gigantesco, absurdo. E tanto é que foi a única vez que uma revista de moda fez um pedido impresso, né, um pedido de desculpas impresso por racismo, e eles contrataram a primeira editoria negra dentro de revistas de moda no Brasil, que é quando a Elle contrata a Djamila Ribeiro para ser a consultora racial dentro da revista. Então, sem a minha ação prática de revisitar esse editorial e eles pedirem desculpa, não ia ter Djamila na revista, não ia ter estrutura negra em nenhuma revista de moda. Então, desde sempre, a minha vontade e a minha frente foi mostrar que é necessário ter cabeças e consciências negras na construção do que é cultura de consumo. E não só cultura de consumo, tipo, o que é música, o que é dança, não, o que é moda, o que é arte, o que é escultura, o que é mobiliário, o que é arquitetura, em todos os ambientes. E isso era muito velado, principalmente em moda. Porque quando eu chego com essas questões, eu recebia perguntas como: por que você fez um desfile só com modelos negros? E eu ter que responder coisas como: você fez essa mesma pergunta para o estilista que só tem modelos brancos? Por que isso é um incômodo e o do cara não é um incômodo? Tanto é que hoje eu sou persona não grata na Ala Oficial, porque a gente estava ao vivo no Instagram, eu falo isso mesmo, não tô aqui para mentir, foda-se. E ela fez essa pergunta para mim. Mas na hora do ao vivo? No Instagram, tipo assim, live do... vai entrar o desfile, vamos falar com o estilista, nanana. Ela, a gente aqui adorou que só tem modelos negros. Foi uma escolha pensada? Eu falei, você perguntou isso para algum estilista branco? O porquê que só tem modelos brancos? A partir de quando você perguntar isso para ele, você pergunta para mim. Tem outra pergunta? É porque eu fui descobrir que eu sou uma pessoa passiva-agressiva com o decorrer da minha vida, assim. Que eu sou muito direto. Entendi. Mas não que eu seja grosseiro, eu sou muito direto, eu sou muito incisivo. Porque eu não gosto de meias palavras, porque meias palavras confundem neurodivergentes e não neurodivergentes. Então, o certo pelo certo nunca vai dar errado, assim. E essa era uma tática que o mercado de moda nunca aceitou, nunca quis saber. Tanto é que hoje, essa endemoniada, isso aí eu quero deixar gravado, essa endemoniada dessa Ellen Milgrau, ela é uma endemoniada, essa menina aí, que é mentindo pra você na internet. Porque hoje ela fica limpando casa de gente com depressão, mas quantas pessoas você não botou em depressão, sua endemoniada? Porque é sobre isso. Quando eu fui para o mercado de moda, eu entendi que o racismo que a gente sofre, a gente, homem negro, o racismo que a gente sofre no cotidiano, ele está muito mais atrelado ao mercado de trabalho do que as nossas outras relações. Sabe assim? Que o racismo que a gente vivencia, né, que molda o que a gente acredita sobre a gente, que molda o que a gente acha que a gente tem de validades ou de valiosidades, sabe? Ele acontece no mercado de trabalho, muito mais do que dentro de casa, muito mais. É o mercado de trabalho que molda o racismo para o homem negro. E o mercado de trabalho, para mim, foi muito nocivo, porque quando eu comecei não existia isso. Tipo, tô falando honestamente, assim. Não existia isso de vamos fazer uma coisa só com pessoas negras. Hoje, todo mundo aí tem o seu coletivo só com amigos negros. Mas em 2014, 2015, isso não existia. Ninguém nem imaginava criar esse tipo de consciência. E eu faço isso desde esse período. E nesse meio momento, para além desse lance da Ellie, teve esse lance que eu briguei com a Ellen Milgrau, porque eu tive um problema com a Void. Na real, não tive um problema com a Void. Como eu, durante muito tempo, eu acabei me tornando um porta-voz de rebeliões mesmo. Eu fiz a Souza Cruz pagar 2 milhões de indenização, porque eles estavam fazendo marketing de cigarro. Não eu diretamente, eu e um trabalho coletivo do jornalista da Exame. Eu acho que o nome dele é
Júlio alguma coisa, esqueci o nome dele. Faz muito tempo isso. E com as outras pessoas que colaboraram, mas a gente desbancou uma campanha de marketing onde eles estavam pagando influenciadores para fumar cigarro e postar nas redes sociais. Gente, não, que influenciadores de criança. Tipo assim, eles faziam um open isso, bar cara? de cigarro. Open bar, tipo assim, imagina galão de caixa de cigarro e o povo podendo levar cigarro para casa. As pessoas ganhavam caixas de Que cigarro isso, e cara? ganhavam dinheiro para fazer. Doideira. Ganhavam dinheiro mensal para publicar, para fazer post de fumando cigarro. Tipo, foi assim. Só que isso também fez com que eu perdesse muito trabalho, muito trabalho. Porque imagina, essa ação tinha mais ou menos 80 influenciadores. Imagina, 80 pessoas que aceitaram ganhar dinheiro para fumar e convencer outras pessoas a fumar também, sabe assim? Do tipo... É por isso que eu falo, o mercado de representatividade, ele é uma falácia, não existe representatividade. Porque cada pessoa é diferente. Tipo, não tem como uma pessoa falar sobre o grupo. Não existe, não tem como. Cada um vai falar da sua vivência individual. E Sim. quando for coisas que se conectam, espelhadas, aí é social. Mas não tem como uma pessoa... Ah, fulano me representa, Beltrano me representa. Não, porque em um momento ele vai pisar na bola, sabe? E porque é um humano, é isso, faz parte. Tudo bem. Só que... eu sempre fui muito pragmatizado por conta da minha raiva. Não raiva, né? Por conta da minha incisão em fazer as coisas. Mas eu sempre fui muito esse cara do... eu não aceito, eu não vou deixar acontecer, assim. Não sei se é porque eu cresci dentro da igreja. Não sei se é porque o rock também é muito assim. Mas quando eu vim pra moda, eu trouxe toda essa bagagem. E isso assustou muito as pessoas. Assustou enormemente, assim. Do tipo, a editora-chefe dessa revista, até um ano atrás, ela me processava. Ela queria uma medida restritiva a mim. Sabe assim? Ela... Nossa. Não, ela ficou... Isso aconteceu há 7 anos. Isso tudo aconteceu há 7 anos atrás. Ela reabriu em 2023 Esse processo. esse processo para pedir uma medida protetiva a mim. E eu, assim... 5, 6 anos sem a ver. Nunca estive nem no mesmo espaço que ela. E ela reabriu, sabe por quê? Porque eu estava no São Paulo Fashion Week vendendo minha roupa. Ela descobriu que eu estava vendendo, ela pediu uma medida protetiva para que eu não estivesse nos espaços de moda. Sabe assim, do tipo, como é que o racismo ele é construído dentro do mercado de trabalho? Sim. E no mais é isso, a revista Elle é uma revista que ajuda pessoas pretas, mas não. Essa editora de moda, ela me tirou de todos os trabalhos, ela me ligava ostensivamente. Mas isso não só com você, como você também viu acontecer com outras pessoas? Vi, lógico que vi. Só que esse que é o ponto. Quando aconteceu com outras pessoas, as outras pessoas acabaram ainda relevando algumas coisas, ficando em silêncio, passando batido, sabe? Para poder ter a chance do que elas têm hoje, sabe? Que é ainda estar trabalhando com essas pessoas. Eu não trabalho com essas pessoas há anos, assim. Eu não convivo com essas pessoas há anos. Mas... não tem nem clima, nem como, né? Não, mas é esse que é o ponto. Que nem eu disse no começo, quando deu uma coisa ruim, essas pessoas, eu tinha o telefone, a gente tinha contato pessoal, a gente saía para jantar, eram pessoas que tinham o meu convívio. Só que o que aconteceu foi, no momento em que eu apontei o dedo para uma mulher branca dizendo que ela estava errada, ela não aceitou e quis destruir minha vida, entende? Que o momento em que ela errou, ou que eu mesmo possa ter errado, no trato, na forma, eu não tive o direito a uma segunda chance. E é isso que esses 10 anos eu tô tão feliz de ter tido energia de novo para refazer esses 10 anos, porque eu acho que eu não preciso de pedido de desculpas, eu não preciso perdão de ninguém. Eu preciso realmente continuar fazendo o que eu sempre fiz. E essa é a minha missão, sabe assim? A minha missão é disruptar o que está dado. Naquela época, o que estava dado é que pessoas brancas eram a máxima dentro da consciência de mercado de moda. Hoje, não mais. Hoje, a gente tem um mercado de moda que não é igualitário, mas ele é muito mais colorido do que há 8 anos atrás, do que há 10 anos atrás. E isso, não só a mim, mas a mim também, se deve. Porque eu inventei lista trans e... faço lista trans a mocota. Tipo, porque eu tinha uma festa no Bar Secreto em 2011, 2012. Eu vi esse bagulho de ser multiartista, ser DJ, isso aí já fazia mocota, isso é coisa velha. O contemporâneo tá alcançando isso agora. Só que
É até uma coisa meio triste que eu falo com frequência, mas eu gosto de repetir, que tipo assim, se hoje eu tivesse a mesma chance que eu dei para as pessoas que estão hoje grandes no começo, quando elas não tinham nada, putz, eu tava milionário. Porque uma das coisas que me atrapalharam foi ter colocado na minha frente o trabalho político antes do trabalho de sociabilidade, sabe? Entendi. Porque eu fui para cima mesmo. Tipo assim, eu fiz altos memes, assim, tipo, altos memes. E foi incrível, na época foi maravilhoso, mas também teve seus lados negativos, que foi esse, por exemplo, esse lance da Void, que eu fui conhecido por conta de ficar contando, né? Sim. E brigando na internet. E aí algumas pessoas começaram a me contar casos que aconteciam na Void, assim, nessa loja. E casos como... Vou contar esse, que é até público, porque existe acho que já não está mais em julgado, acho que já até fechou esse... Um garçom, um cliente ficou puto com um garçom que trouxe a cerveja dele choca, sabe assim, congelada. Ele pegou um revólver e botou na boca do garçom. Que isso, cara? E ninguém fez nada? O gerente fez ele assinar um documento de que ele não ia contar nada. Que isso, cara? Não, e esse é uma das peraí. poucas. Mas ele fez assinar o quê? O garçom assinar? O garçom assinar um documento de que ele não ia processar a empresa e que não ia contar nada do que tinha acontecido. Tipo assim, Não, o garçom não pode ter feito isso não, cara. E Ele assinou. Teve uma menina que estava grávida e foi aliciada a pedir demissão. Eram coisas assim, absurdas. Que as pessoas relatavam. Supostamente as pessoas relatavam isso. Supostamente não. Algumas coisas entraram em processo judicial, mas eu não posso dizer quais são, porque eu não tenho acesso a esse documento aqui. Sim. Então, supostamente... E aí rolou uma treta que eu criei também... Esse backlash que eu criei na... E aí eles fecharam 2 lojas. Eles fecharam uma loja em São Paulo. Eles estavam com uma ação para abrir loja no Japão. Eles fecharam a loja no Japão. Foi uma ó bafafá. E demitiram um dos sócios, que era o cara que tinha o maior número de michas, assim. Aí demitiram o cara, começaram de novo. Nem sei que pé que anda a Void, como é que eles estão, o que eles estão fazendo. Depois disso, eu nunca mais quis saber. Mas a gente trouxe esse pessoal também aqui hoje. Pedro Perdigão. Cara, interessante tudo que você tá dizendo, mas agora em 2026, que a gente já tá indo pros finalmente, 2026 vai ter coleção, vai ter comemoração desses 10 anos. Quantas novidades pra gente? Eu contextualizei tudo isso pra dizer que em 2026 a gente vai estar num momento em que é fogo em todos os conceitos, assim. Legal. Tipo, hoje o que a gente está dinamizando é um desfile, mas até o presente momento já rolaram exposições dos 10 anos com as fotos mais icônicas, já rolou algumas outras coisas que vão pavimentar o que vai ser essa performance arte, esse desfile que vai acontecer esse ano, assim. Porque eu quero que as pessoas lembrem que eu não sou uma pessoa normal e eu estou aqui para realmente ressignificar o que a gente entende do que é o mercado de moda, assim. E da mesma forma com que eu fiz há 10 anos atrás, eu quero ter esse... É que não é a chance, né? Eu vou inventar a minha chance. Eu quero ter esse novo momento de mostrar que não só o que eu fiz foi muito bom, mas o que eu posso fazer é melhor ainda, assim. Que tentaram me brecar, mas não vai ter como. Entendi. Cara, que sensacional. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo que você veio. Eu achei um máximo, como os outros também achou. Você achou legal, Guilherme, essas bexigas, Guilherme, né? Desculpa, eu sou prolixo, né? Ficou muito legal com essas bexigas, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Mas quem quiser procurar, quiser saber, conhecer, claro, o seu trabalho, agora é hora do merchan. Fala tudo, Instagram, fala tudo. Vai, olhando bora pra lá, câmera, bora lá. E pra quem quiser me acompanhar... eu tenho hoje 2 redes sociais principais, que é O Sem Freio, na qual eu distribuo as informações de moda, e da Silvia Apolinário. Aí é só ladeira abaixo, é só falando mal de futebol e agradecendo que o Palmeiras não ganhou o Mundial.
Olha aí, olha aí. E o negócio da sunga lá, que eu achei interessante, é sunga aquilo que você sempre tá postando? Sim, que é um dos trabalhos que eu tenho, Deixa eu que eu aproveitar e falar rapidinho. faço uma boa parte das roupas que eu crio é com tecido que tava no lixo, assim. Tanto é que hoje... Sério? Tipo, 80% de tudo E que aí eu você crio... reaproveita fazendo esse tipo de Exatamente. coisa. A partir de modelagem. Que Então eu vou, interessante. pego o que tem de tecido, olho o que dá de tecido, ver o que é possível de criar, faço a modelagem e crio uma roupa do zero, assim. Todos aqueles Mano, tecidos... mas eu acho legal aquelas sungas que você fica postando, que tem até um negocinho de lado. Sim, Mas as você sungas vende de laço, elas? vendo. Tanto é que foi essa uma das peças que me fez estar no São Paulo Fashion Week. Mano, Porque que interessante. realmente o que eu gosto de fazer é pegar coisas da masculinidade e dar uma brincada. Tipo, a sunga, bota um laço. Tipo, a calça de alfaiataria, faz um shortinho bem curto. Meio que dá uma brincada mesmo, porque é isso. Hoje o que dá pra fazer não é inventar a roda, mas é botar um xenon, botar umas luminárias, botar uns bagulho diferente, assim. Cara, que sensacional. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que E agradeço. quem reclamar, ele vem de novo. Por favor. Quem reclamar, ele vem de novo. O mais legal do programa ser do Barro é que o Barro chama quem ele quiser. Exatamente. Entendeu? Aí não tem diretor, tem ninguém enchendo o saco. Aí você não pode convidar isso, não pode chamar de novo. Pode sim, porque é meu e ele vem de novo. A No programa do Independent Barro. Black Woman. É isso. Olha, não era pra bater na mesa. Desculpa. Olha aí, tá vendo, ô, Guilherme? Não adianta você dar o... Eu falo pra ele, uma criança grandona. Ai, foi só no final. Isso aí é uma criança grandona. Não, eu tô brincando, você pode. Gente, esse foi mais um programa do Barró. E é isso, semana que vem a gente tá aqui e tem muita coisa legal, muita gente ainda pra gente conversar durante esse tempo todo. Mais uma vez, obrigado, Tagarela Estúdio. O Guilherme tá aí na técnica, como sempre. Não é legal, né? Sim. Foi muito legal. E desculpa qualquer coisa. Desculpa a quem eu possa ter dito algo. E desculpa também não, é isso. Não gostou? Arroba sem freio. Não gostou? Arroba da Silvia Apolinário. E isso, fala, Call manda me. no direct, né? Manda no direct. Ou me Manda no marca, direct. ou me marca. Vai falar mal de mim? Me marca, por gentileza. Que ele ainda reposta. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. Ai, cara, tô morrendo aqui. Eu quero...